Boa noite, Pod Fran, dessa terça-feira. Hoje nós vamos ter um papo mais interessante ainda, com um convidado super especial. Eu o conheci através do Juninho Correia, nosso diretor, produtor e apoiador. E olha, ele me proíbe de conversar com o convidado antes. Então, eu aproveitei e fiz um pouco de terapia com o doutor Walter Fernandes. Doutor Espinosa, para os estudantes da universidade. Boa noite, doutor Walter. Boa noite, é um prazer, estar aqui com vocês. Espero que eu tenha algumas informações úteis e interessantes aí para o seu público, de um modo geral, eu gosto muito daquilo que eu faço. Sou neuropsicanalista, uma mistura de neurociência com psicanálise, que é, na verdade, uma coisa nova, uma briga entre neurocientistas e psicanalistas, que nunca se deram muito bem. Porque o funcionamento do cérebro não é estudado pelos psicanalistas, ou é? Isso, não, você tem razão. Apesar que o Freud era um neurologista, estudava o cérebro também, que era a primeira formação dele como médico, lá no final do século XIX e início do século XX, ele funda a psicanálise, e a psicanálise ela se afasta da fisiologia propriamente dita, Então ele começa a estudar os processos psíquicos, se afastando um pouco da questão fisiológica, mas nunca abandonando completamente. O primeiro trabalho dele teve alguma coisa a ver com isso. A neurociência é uma ciência que surge praticamente há uns 150 anos. Ela teve o seu apogeu a partir da metade do século XX, onde nós pudemos estudar o cérebro ao vivo, através do avanço da tecnologia, dos computadores, da chamada ressonância magnética, porque antes só estudava o cérebro de pessoas mortas. Atualmente nós podemos fazer um mapeamento, podemos estudar o cérebro das pessoas ao vivo. Pessoas que se submetem a aparelhos e aparece na tela como é que está funcionando o cérebro dessa pessoa. E a psicanálise, de um certo modo, os neurocientistas e psicanalistas, eles ficam um olhando meio torto para o outro. Eu até brinco com ele, falando assim, olha, o psicanalista tem que ter, ele tem que ter a capacidade, o orgulho, de deixar um pouquinho o orgulho de lado e ir um pouco para o laboratório. E o neurocientista ir um pouco para a biblioteca. É uma metáfora, obviamente. Porque o ser humano é complexo. Ele não é só psiquismo, também não é só fisiológico. Ele é uma mistura, o ser humano não é só cérebro. Ele também tem o psiquismo, ele também tem outras coisas que entram em jogo na sua análise, na sua composição e principalmente no modo que nós temos de explicar isso. Então, quando eu forço a barra com os psicanalistas e neurocientistas, para que eles possam se entender um pouco mais. Normalmente se pergunta assim, o inconsciente freudiano, que parece ser uma abstração. Aí os neurocientistas perguntam assim, mas onde está o inconsciente? Vamos abrir o cérebro? Na brincadeira, Vamos abrir o cérebro e vamos ver se nós encontramos ali o inconsciente? Obviamente que não vai encontrar. Por mais que forçam, dizendo que o sistema límbico, que é a região central do nosso cérebro, onde ficam as nossas lembranças, por mais que forçam, dizendo que ali ficaria o nosso inconsciente, porque ali estão depositadas nossas lembranças, talvez até os nossos traumas. Na verdade, para a psicanálise, o inconsciente ele se manifesta na linguagem. Ele não tem um local no cérebro.
Ele se manifesta no lapso de uma linguagem, numa piada, no esquecimento de um nome, naquela conversa com o psicanalista, entre aspas, conversa, porque psicanálise não é conversa. E ele, naquele momento, ele comete um lapso, ele troca o nome de uma pessoa, ele troca uma data, ele esquece alguma coisa. São esses momentos que o inconsciente se manifesta. E ele não é necessariamente uma parte da nossa fisiologia. É isso que às vezes os neurocientistas ou não querem aceitar ou não conseguiram entender muito bem ainda. Por exemplo, que nós temos aí um psicanalista brasileiro, o Renato Mezan, que eu sempre cito, ainda trabalha na Universidade da PUC, é um excelente psicanalista. Ele fala que o inconsciente ele está na linguagem, ele não está numa localização do cérebro. E o psicanalista ainda... Eu trabalho assim com a neurociência e uso muito da composição do cérebro, que eu trabalho muito com adolescente. E o adolescente me procura muito e eu estou escrevendo um livro sobre a adolescência. Eu tenho muita influência, gosto muito de ler a Susana Herculano Rosel, a doutora Rosana Alves, gosto muito do Nicoleles, né, que é um outro psicanalista, o Miguel Nicoleles, o Damasio, Antônio Damasio, um português que é excelente, um dos principais neurocientistas do mundo. Enfim, são pessoas que me influenciam muito. Né, pessoas que me dão um suporte bastante importante naquilo que eu faço. E em relação à adolescência, quando um adolescente vem aqui, que o pai, por exemplo, pede para que ele venha aqui conversar comigo, porque ele acha que o menino, sabe aquela expressão aborrecente? Sim, eu escuto muito, mas eu não sei se isso existe. Existe? Não. E também não existe aquela ideia de que são os hormônios que são culpados pelo tédio do adolescente, que é culpado pelo nervosismo dele, com as agressões. Não. Né? Hoje a neurociência diz que o seguinte: o adolescente ele é um cérebro em transformação. Ele sai da infância, ele entra na puberdade e o cérebro começa a ter uma série de transformações bastante importantes para que ele possa entrar na fase adulta. Se tudo der certo, aos 24 anos é quando o seu cérebro, de fato, está pronto para entrar na fase adulta. Aos 24 anos. Uma pergunta. Qual o principal erro dos pais dessa geração, né? Porque os adolescentes de hoje são os pais de adolescentes de 2022. Qual o principal erro ao olhar para o filho e chamá-lo de aborrecente? O que ele tem que entender no filho? Ele tem que entender que o adolescente ele vai se fechar no quarto. O adolescente ele vai ficar agressivo. O adolescente ele vai entrar em tédio. O adolescente ele vai sair de noite e não vai ligar, ou pegar o celular e ligar. Eu era normal, viu, mãe? Então, ele não vai fazer isso. Mas por quê? Porque isso é bom. Aí fala assim, pô, você está ficando louco. Não, isso faz parte da formação dele. Faz parte da transformação que está acontecendo no cérebro dele. Ele não está doente. Agora, claro que tem que tomar alguns cuidados. Algumas coisas que são muito importantes que o pai. Por isso que muitas vezes eu chamo o pai, eu chamo a mãe e explico para o pai e a mãe o que de fato está acontecendo no cérebro do filho dele. Isto é, por que ele está entediado? Por que aquilo que antes tinha interesse, agora não tem mais, ele não consegue colocar uma outra coisa no lugar disso? Por que ele se afasta da família e começa a andar em bando? Por que ele
tem uma propensão muito forte para o vício? Por que ele gosta de aventuras e muitas vezes arruma um problema sério nessas aventuras? Por que ele sempre escolhe as coisas e leva em conta apenas aquilo que é a favor, deixando os contras? Ele toma uma atitude baseado sempre no bando, na comunidade que pertence. Ele pula de uma pedra para cair dentro de um lago, mas aí se é perguntado para ele se ele faria isso se estivesse sozinho, ele fala, não, eu não faço isso, sozinho nunca. Né? Ele sempre vai agir por causa do bando. Buscando identidade. Isso. A identidade também é uma outra questão bastante importante, que aí foge um pouco da neurociência. Aí a psicologia vai explicar. Há uma crise de identidade no adolescente. O que é identidade? É você comparar uma coisa com outra. Sim, isso porque daí na adolescência acho que vem um pouquinho de liberdade que a criança não tem. Né? É esse aí que é a questão. O pai, por exemplo, que fica muito em cima do filho, que ele não dá espaço para que o filho construa a sua individualidade, o pai que não dá espaço para que ele coloque um distanciamento correto, não um afastamento completo, mas um distanciamento do pai. Se o pai não permite isso, ele vai arrumar uma forma de estabelecer esse distanciamento. Qual é a forma que o adolescente vai usar? A forma é a agressividade. Quanto mais pressionado ele se sente, mais agressivo ele vai ser. Por quê? Porque ele tem que construir a sua individualidade. E nesse aspecto eu sigo muito um psicólogo chamado o Marcus Meyer, né? Ele fala muito sobre isso. Essa construção da individualidade. Individualidade que se constrói a partir que ele diz para o pai assim, pai, essa profissão que você quer que eu sigo, não é minha profissão. É a profissão que você quer. Eu acho que essa é uma questão, eu não sei se hoje, mas para mim é uma questão com a minha família que eu tenho até hoje. Pois aos hoje 17 em dia... anos, a pessoa também, ela não sabe, ela tem a capacidade de decidir o que ela gosta para o resto da vida. É difícil, ela tem 17, 18 anos, ela tem que tomar uma atitude que vai comprometer toda a sua existência. E aí ela toma essa atitude e depois se arrepende. E o pai tem que estar perto, tem que apoiar. O que é normal se arrepender. Claro, porque graças tem 17 a Deus. anos, tem 18 anos. Hoje está muito em moda, por exemplo, seguir a carreira de TI, que falam, né? Técnica informática, todo mundo acha que ganha dinheiro. Mas tem muita gente que é empurrado por isso, porque o pai insiste muito. E lá na frente vai dar problema. Eu sempre falo para os meus alunos e meus pacientes, porque a minha primeira formação, eu costumo falar que eu me formei lá antes do dilúvio, né? A minha formação primeira é a filosofia, e eu trago muito isso. E eu aprendi com os gregos que nós temos um lugar nesse mundo. Que lugar é esse? Não é nada místico, não é nada espiritualizado, é uma espiritualidade leiga, que eu costumo chamar. O que significa isso? Significa que eu devo estar no lugar certo. Aí o paciente, o meu aluno pergunta, Walter, mas o que é estar no lugar certo? Estar no lugar certo é você casar com a pessoa certa, é você estar com o amigo certo, é estar com a profissão certa, estar com a família certa. Porque se acontece alguma coisa e você não está com o amigo certo, casou com a pessoa errada por uma série de circunstâncias, você vai ficar deslocado nesse mundo. Principalmente se você segue uma profissão que seu pai quis que você seguisse. Você não construiu a sua individualidade. Então, e como que ele vai expressar essa sua individualidade? Através da sua personalidade. Personalidade é o personagem que eu represento na minha vida social. E eu represento o quê? Aquilo que eu sou na minha individualidade. Ora, se eu não tenho essa identidade, se eu não consigo juntar a minha individualidade com a minha personalidade, eu estou em crise. O que faz um adolescente se tornar um adulto? É quando ele consegue
construir a sua individualidade e tem uma personalidade que expressa essa sua individualidade, construída por ele, através de um distanciamento que ele foi conseguindo e o pai ajudando. O pai deixando ele tomar as decisões. Não afastar, não é perder a autoridade. Qual é a medida? Qual é a medida recomendada? Porque eu sei que tem muitos pais de adolescentes que estão assistindo o Pode Fran. E eu escuto muito. Agora é assim, não sei o quê. Eu escuto porque é a minha geração. Qual que é a linha fina do pai amigo com o pai apoiador? Aquele então, pai... quando o pai fala assim, olha, eu sou amigo do meu filho, está errado. Ele não tem que ser amigo, tem que ser pai. Né? A mãe não é amiga da filha, ela é mãe. Lá na frente, quando ele tiver dono, o menino lá, o homem, se tornar um homem que é dono do nariz dele, tiver a profissão dele, tiver a sua emancipação, aí sim o pai pode ser amigo dele. E sentar para tomar uma cerveja, conversar sobre as vicissitudes da vida, sobre a formação dele, de algum passado dele, conversar como amigo. Né? Mas para isso o pai tem que ter maturidade, a mãe principalmente tem que ter maturidade. É coisa difícil. Porque nós sabemos, a mãe e o pai, o menino está lá, menino entre as 40 anos de idade, e a mãe está perguntando se ele saiu com a blusa, se ele almoçou direitinho, se ele chegou tarde em casa, como é que está o casamento dele. Tanto isso. Por quê? Às vezes o pai fala assim, mas o meu filho não é agressivo comigo na adolescência. Eu fico meio preocupado com isso. Eu falo para os meus pacientes, meus alunos, falo assim, olha, o adolescente muito certinho, eu sei que isso vai dar polêmica aí. Adolescente muito certinho é adulto babaca. Né? Aquele adolescente que não luta pelo seu espaço, ele lá na frente, ele vai ser uma Maria, vai com as outras. Ele tem que ter a sua individualidade, ele vai construir, às vezes, com agressividade. Ora, quanto mais o pai impedir a sua individualidade, mais próximo ele tiver, mais em cima ele ficar, mais agressivo vai ficar o adolescente. Aí o pai fala, bom, meu filho não é agressivo. Né? Ele não é agressivo. De duas uma, como diz o Marcos, né, o psicólogo, ele diz o seguinte, de duas uma, ou ele deu espaço para esse filho, para que ele desenvolvesse a sua individualidade, ou chegou ao ponto dele oprimir tanto que ele não tem coragem de enfrentar o pai. Então vai ser aquele adulto que aceita tudo. Aquele adulto que não fala não nunca. Quantas pessoas se perguntam, você tem dificuldade de falar não? As pessoas têm, a grande maioria tem dificuldade de falar não. Eu era uma pessoa que eu tinha e eu venho treinando não. É difícil, né? É difícil treinando. A pessoa não falar não, né? Porque nós achamos, porque nós achamos que nós temos o dever de atender às necessidades do outro. Nós fomos criados para isso. Então, falar não significa não atender às expectativas do outro. E isso traz o que para a gente? Culpa, complexo de culpa, a gente se sente mal. Por quê? Porque eu disse não. Porque nós fomos criados dessa maneira. É a sociedade que vai mudando o nosso cérebro. Vai mudando. O adolescente, Francisco, ele também tem um outro aspecto que o pai deve levar em conta, que é a formação dessa região do cérebro aqui, essa parte que fica atrás da testa aqui, é o córtex frontal. Essa parte do cérebro ainda não está formada. O que nos torna seres humanos? É essa parte frontal do nosso cérebro. É a parte em que nos diz sobre a organização. Por que o adolescente é desorganizado? Por que ele vai abrir uma gaveta e ele puxa a camiseta que está lá embaixo e joga tudo para fora e não arruma? Por que ele termina a tarefa escolar e deixa a apostila
toda ela jogada ali, não arrumou e colocar num cantinho? Por que ele está lendo um livro, deixa ali? Por que ele deixa o sapato, não sei? Porque a sua capacidade de organização ainda não está formada. O que o pai tem que fazer? Em várias situações, ele tem que emprestar, como diz a Susana Herculano Rosel, nós temos que emprestar essa parte do nosso cérebro para o nosso filho adolescente. É ensiná-lo a ser organizado. Não é brigar com ele, tem que falar, ó, filho, vem cá, vamos fazer isso aqui, vamos arrumar aqui. Não é tratar como um bebê, mas falar, vem cá, vamos arrumar essa gaveta aqui, olha o que você fez. No outro dia, a mesma coisa. Porque essas brigas que ele não entende, que é por pura falta de paciência ou ignorância do pai, acaba gerando traumas. Conflitos graves, às vezes, né? Ó, uma coisa também que o pai às vezes não entende, né? Que o filho começa a ficar entediado, começa a se fechar no quarto. Nós temos uma área do nosso cérebro chamada a área do accumbens. Essa área é a área do prazer, a área que libera dopamina. Daí, quando você fala assim, o indivíduo está dopado. Dopado está cheio de dopamina. É o indivíduo... É mais para o meio, essa área. Essa região aqui, na área aqui na área temporal. Fica nessa área aqui, assim que fica esse accumbens. Mas é dentro do sistema límbico, né? Lá no interior do nosso cérebro. Do lado esquerdo. É isso. Ele fica aqui desse lado esquerdo. Então, essa área... ela na criança ela é muito hiperativa. Por quê? Tudo aquilo que a criança faz lhe dá prazer, libera dopamina. Ele vai, qualquer carrinho, qualquer brincadeirinha, qualquer objeto serve de atração para ele, serve de distração, qualquer brinquedinho já satisfaz. Quando ele sai da infância e entra na puberdade, essa área do accumbens, ela perde de 30% a 50% da sua sensibilidade. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele começa a perder o interesse pelas coisas. E não tem outra coisa para colocar no lugar. Seu filho não está drogado, tá? Seu filho está... sem dopamina. Desenvolvendo, perdendo a dopamina que ele tinha até os 10 ou 11. Quando tinha um excesso ali. A dopamina é boa, mas o excesso é ruim. Né? É porque um adulto com excesso de dopamina, né, não, Juninho? Fica complicado. A dopamina é boa, por exemplo, quando você pega sua bicicleta, você vai lá na academia, você corre, libera dopamina. Quando você toma cerveja, libera dopamina. Quando você come uma pizza, libera dopamina. Ai, que delícia! Tem coisas que são boas. Mas por quê? Porque vicia. A dopamina exige repetição. Então, se o adolescente ele quer uma aventura, por quê? Porque libera dopamina. Se ele resolve estar saindo de uma balada com 18 anos lá, tomou umas a mais, e eles resolvem pular o muro do clube porque um deu a ideia de nadar na piscina. O que ele vai fazer? Todos vão topar, mesmo com medo ele vai topar. Ele pula, vai lá e o que vai acontecer? Toma rapidinho o banho, porque tem segurança, sai a dopamina lá em cima, satisfez. Só que aí ele olha e fala assim, ué, cadê o João? E não acha o João. E aí eles voltam para a piscina e está o João boiando lá. Por quê? Vomitou, passou mal, estava bêbado. Né? E aí os adolescentes são reunidos. Os Estados Unidos eles fazem muito isso. Reúnem os adolescentes para saber o que ele, se ele agiria. Se ele estivesse sozinho, ele faria a mesma coisa. Unanimidade, não. O adolescente não faz aquilo que ele faz em grupo se ele estiver sozinho. Então, eu acho que isso que a gente está falando faz você se preocupar com os amigos que seu filho anda.
se são boas influências ou não, porque... Qual a melhor forma? Impedir? Não. Porque faz parte do ser humano, quando entra na adolescência, é necessário que ele tenha amigos. Porque ele precisa encontrar aquilo que em casa ele não tem mais. Ele precisa encontrar novidades para que o sistema chamado dopaminérgico, esse sistema, ele provoque um bem-estar, coisa que em casa ele não tem mais. Então ele tem que ter os amigos, procurar novas aventuras. A nossa espécie fez isso. Os nossos primatas, se eles não saíssem para a aventura, nós estaríamos vivendo até hoje dentro das cavernas. Porque é a aventura que traz o novo, é a aventura que traz a novidade. E o adolescente é o seguinte: se você pega o golfinho, os pássaros, qualquer espécie, o macaco, todos eles andam em bando quando chegam na adolescência. Normal, seu filho tem um monte de amigos. Agora, leva esse amigo para sua casa. Traz esse amigo em casa. Traz os amigos do seu filho para sua casa para conhecer. Gosto da dica. Né? Gosto. Sempre conte uma história para você falar: olha, aconteceu qualquer coisa porque excederam nas brincadeiras. O cara pegou o carro do pai escondido porque ele só viu aquilo que é os prós. Vou fazer, como é que fala? Vou fazer firula com as meninas, com as minas, né? Vou fazer firula com as meninas, vou tomar minha latinha de cerveja dirigindo. Só que ele esquece de ver que ele pode bater o carro, que pode atropelar alguém. Sabe o que eu queria perguntar? É uma discussão que eu tenho aí com as mães. Quando eu tive minhas filhas em São Paulo, eu nunca imaginei que eu fosse mudar para o interior, enfim, que as coisas mudassem. Mas eu tinha um alívio, porque eu falava, a adolescência delas em São Paulo, eu acho que é muito mais saudável do que no interior. No sentido que os jovens se reúnem, porque também tem a conheira, né? Os jovens se reúnem, sempre tem a união dos pais, um vai buscar, um vai levar, e a festa da escola. É uma adolescência, eu costumo falar, mais saudável. O que eu vejo que acontece no interior? Os pais estão muito tranquilos, porque o filho foi com a turma lá na casa, tal. E muitas vezes eles estão numa chácara, a história das chácaras, essa reunião que ninguém sabe o que acontece, mas o pai tem a impressão de que o filho está 100% seguro, porque tá na chácara da tal. Tá bom na chácara. Então, eu não vejo, pelo menos nesse micromundo que eu venho, eu não vejo essa união dos pais de levar, de buscar, porque existe uma falsa segurança aí. E eu sempre penso, como que vai ser a adolescência das minhas filhas? Quando eu imaginei que seria aquela adolescência que é mais segura, embora parecendo que não seja segura estando numa cidade grande como São Paulo. Olha, eu bem tô errada. complexo. Não, é complexa a situação, porque pode chegar um dia que a sua filha vai pegar a mochila, botar nas costas e vai embora. Esse dia vai chegar. É assim. Pode ser que não, mas pode ser que fala: mãe, eu estou com 20 anos, eu vou pegar a mochila e vou conhecer Argentina, Uruguai, Paraguai, vou sair por aí. Ou então: mãe, é o seguinte, eu arrumei uma bolsa, eu vou indo para os Estados Unidos, quero estudar lá. Você vai perder o controle total. E ela ainda é uma adolescente. Só que vai depender muito da sua formação, da sua presença na vida dela, do espaço que você deu para ela se desenvolver. E entender que durante muito tempo você vai ter que emprestar o seu córtex frontal para essa criança, para esse adolescente.
para que ele possa entender ou ensiná-lo a tomar decisões. Não tomar decisão por ele, porque o adolescente odeia isso. Você pode simplesmente induzir o adolescente a tomar uma decisão e ele achar que é dele. Né? Eu quero aprender isso. Porque... por exemplo, se ele vai pegar o carro com 18, 19 anos e você fala para ele, olha filho, é melhor você sair daqui, você já põe gasolina, porque se você não colocar gasolina, imagina, você está voltando e acaba a gasolina, você vai ser assaltado. Ele não vai colocar gasolina, porque não é decisão dele. Se você falar assim, filho, você não acha legal se você sair daqui, vamos ver se tem gasolina lá no tanque? Tá precisando tal dinheiro, coloca aí logo de cara. Aí ele fala, meu pai tem razão, é uma boa decisão minha. O adolescente odeia que se tome decisão por ele. É muito difícil para o adolescente aceitar isso. Então, o adolescente, ele tem que entender, eu falo para as escolas, eu falo para os pais, as escolas principalmente, a prefeitura, tem que pegar essas pessoas que são especializadas, neurocientistas, psicólogos, fazer palestra, chamar o pai do aluno, conversar com ele, para ver como é que está funcionando. Hoje a neurociência, hoje a ciência está bastante desenvolvida nesse setor. Então é obrigação minha, como se eu conheço um pouco disso, é obrigação minha, é chamar o pai. O adolescente, quando vem falar comigo, eu estou vendo que esse adolescente ele vai ter problema porque o pai não está dando espaço para ele. E esse adolescente, ele vai ter problema. O pai tem que entender, e ele, adolescente, tem que entender que ele tem uma predisposição muito forte para o vício, que é essa bendita área do acúmbis, que é a área da dopamina. É a área em que, se ele experimentar maconha, ele vai repetir. Se ele beber, ele vai repetir. Se ele botar esse energético que uso aí com uísque ou com cachaça, ele vai repetir. Por quê? Porque o cérebro vai pedir. Então alguém tem que falar para ele, você tem que tomar cuidado. Tem um número de vezes que a pessoa, que o adolescente prova aquela situação que se transforma no vício, ou uma vez o vício é repetição. Então, tem um número, assim, sei lá, não, 3 semanas por exemplo, seguida... se ele começa na semana, uma vez, depois... Olha, vê adulto. O adulto toma uma latinha de cerveja. Aí ele tem que tomar 2 para ter o mesmo efeito que ele tinha de uma. Aí ele toma 2, depois ele vai para 3. Ele vai para 4. Por quê? Porque o cérebro dele já acostumou e demora para produzir a dopamina, que é a área da satisfação, a gratificação. Então ele vai aumentando. O adolescente é a mesma coisa. E tem drogas que são muito mais perigosas, como o crack, por exemplo. O crack é uma droga que, se você experimentou 1, 2 vezes, já era. Muito provavelmente demora muito para se livrar disso. E por que o adolescente tem essa propensão ao vício? Por que ele se vicia rapidamente? É justamente porque essa área do cérebro, o acúmbis, essa área que libera a dopamina, ela perdeu muito da sua sensibilidade e ela procura, de todas as formas, encontrar uma satisfação. Então, se ele toma uma bebida com Coca-Cola, ou bebida com algum refrigerante, ou uma cerveja, ou esses energéticos que estão misturando aí com uísque, e às vezes nem tanta qualidade, isso aí vicia muito rapidamente. Agora, o pai tem que estar próximo, a escola tem que estar próxima, tem que ter alguém que fala para ele, olha, tem que tomar cuidado porque a propensão para o vício é muito forte em você. Tem que entender que um adulto, ele é mais controlado do que um adolescente. O adolescente experimentou 3, 4 vezes, ele vai repetir. Então, ele tem que ser orientado disso. É aquela velha questão que eu coloco. Nós temos que emprestar essa área para ele. Nós temos que
falar para ele, mostrar quais são as características dele, porque ele não sabe por que ele é assim. Ele não sabe por que olha para a cara de um amigo dele e acha que o amigo dele está tirando sarro da cara dele. O cara dá uma... A mãe chama, faz uma piadinha, ele já se ofende. A mãe faz uma piada carinhosa, ele já se ofende. Até hoje. Porque, né? Aí vem o histórico também, né? Porque assim, o adolescente, se você pegar uma foto idêntica, mostrar a mesma foto para um adulto e mostrar essa mesma foto para um adolescente, a interpretação é totalmente diferente. Muitas vezes ele vai enxergar nessa foto uma certa agressividade que o adulto não vê. Por quê? Porque ele não tem esse filtro ainda. Posso fazer uma pergunta? E para crianças que têm um pensamento mais adulto que o próprio adulto que cuida delas? A linha de raciocínio das situações. Tem crianças que são assim privilegiadas, né? É difícil você encontrar, você fala assim, essa criança tem uma maturidade acima do normal. É difícil. Mas às vezes é porque o ambiente ajuda. Entendeu? O ambiente ajuda. Mas é saudável? Porque a criança tem que ser criança. Mas é criança também, mas... eu entendo. Por exemplo, eu converso com as minhas filhas, não é porque são minhas filhas, que eu conheço criança. Não, mamãe, é isso por causa disso. Eu falo, gente, você já deu a volta em tudo, já resumiu, já formulou a situação e já entendeu e já tá apoiando. Como eu costumo falar, vou repetir. Eu vou trazer. Eu nasci antes do dilúvio. Certo? Uma criança de 8 anos hoje, e eu com 8 anos, perto dessa criança, eu sou um débil mental. Né? Por quê? O grau dos centros urbanos, que tem acesso à internet, uma criança que pertence a uma classe mais privilegiada, né? Nós estamos falando desse pessoal aí. Não estamos indo muito longe, não. Mas essas crianças que estão ali, que tem a família ouvindo o seu programa, assistindo o seu programa, essa criança ela tem acesso a um número de informações que nós não tínhamos, eu não tinha. Não. Então, ela é capaz de discutir com você coisas que você nem imagina que existe. Absurdamente. Por quê? Isso significa maturidade? Nem sempre. Isso significa o quê? Informação. Que leva, obviamente, a discutir, às vezes, de igual para igual com você. Por quê? Porque ou ela está assistindo novela. Não, novela não. Ou ela está assistindo podcast. Ou ela está assistindo youtuber. Ou ela está assistindo vários youtubers, né, que lidam com criança. E as informações que eles pegam no Google, na internet, são informações absurdas. Essa semana, na escola, começa essa fase da dengue agora, né? Infelizmente, estamos lá numa fase terminando aí do Covid, mas temos que ficar atento, porque não é assim, não. Eu coloquei no grupo de alunos um desenho animado sobre uns bonequinhos que estavam se preocupando em não deixar água, não sei no que, não deixar para cuidar, porque por causa da dengue, que agora começa, por causa da chuva. Um aluninho mandou lá, 12 anos, mandou uma mensagem para mim falando assim: professor, o senhor, desculpe, eu sei que o senhor é o professor, mas o senhor está um pouco desatualizado com o YouTube, porque esse desenho já faz 3 anos que está passando. Eu falei, olha, você tem razão. E esse mesmo aluno, veja, ele chegou para mim uma vez, ligou para mim, eu deixo o WhatsApp, eles podem conversar comigo a hora que eles quiserem. Ele manda um áudio para mim: professor, eu comprei um livro sobre a Revolução Industrial e eu tenho algumas dúvidas. Eu falei, como é que é? Você comprou um livro sobre a Revolução Industrial, João? Um livro sobre a Revolução Industrial? Não, comprou um livro, né? Já começa do livro. E aí ele vai ler sobre a Revolução Industrial.
E ele faz pergunta. Eu falei, dei uma explicaçãozinha lá, básica para ele. Ele falou, a gente conversa pessoalmente, porque é um assunto complexo, né? Mas eu falei, olha, parabéns, né? Vou falar o quê? Não vai ler? Não, lê. Não, ele leu, ele teve acesso, né? O pai vai falar, não lê. Não, ele tem que ler. Se isso despertou nele curiosidade suficiente para ele se informar, é muito bom. Agora, isso acontece agora, Francine, há anos atrás isso aí não acontecia. Então, essa criança tem um grau de maturidade que você não tinha na idade dela, que eu, muito menos, tinha essa maturidade, né? Claro que existem pessoas privilegiadas, mas também existe uma coisa que o pai precisa entender, que é o seguinte: a criança com 9 anos até os 12 anos, tudo que você ensinar para ela, ela vai aprender. A criança fica gênio se você deixar. A criança, ela vai se tornar uma esportista se você insistir. Ela vai aprender a tocar um instrumento. Ela vai aprender uma língua com muito mais facilidade. Por quê? Nós temos 86 bilhões de neurônios. Sabe o que é isso? Se você pegar os neurônios e colocar em fila indiana, como falam, dá para dar 4 voltas em torno da Terra. Tudo isso é você que tem. Quase infinito. Né? Fora as conexões, que triplica isso aí, essas conexões neurais. A criança tem mais neurônios que o adulto. Então, veja bem, a criança, quando ela está até os 10, 12 anos, ela está com um feixe muito grande de neurônios que estão como se estivesse congestionando um outro. E a natureza vai dar um jeito nisso. Ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma poda neuronal nisso daí. Ela vai começar a eliminar aqueles neurônios que não foram mais usados. Né? Se você, nesse momento, pegar sua filha, ensinar um instrumento para ela, criar essas conexões, por isso que os grandes atletas começam com 5, 6 anos de idade. Vai lá na escolinha de futebol, o cara com 9 anos já está, os olheiros já estão em cima dele. Por quê? Porque já está fazendo conexões neurais muito fortes. Porque ele vai estimulando isso. Porque vai chegar uma hora que muitos neurônios serão eliminados. Porque ele vai entrar na fase da adolescência. Se você assistir o filme, sempre esqueço o nome desse filme, é Divertidamente. Assista com seus filhos. Ele mostra como que as emoções são trabalhadas na fase da infância, e tem uma cena importante. No filme eles estão lidando com uma mesa onde tem uns controles que libera a raiva, libera a emoção, libera a alegria e fica ali mexendo. Chega no final do filme, eles jogam fora aquele tablado ali, aquele painel, e colocam outro. O que quer dizer isso? Começa uma nova fase, começa a fase da adolescência. E nessa fase houve que uma poda neuronal muito forte. Desculpa cortar. Qual é a segunda poda neuronal? Eu quero saber em que fase. Então, aos 12 anos, tem essa poda neuronal é bastante forte. Ela já vem acontecendo. Mas aos 12 anos, às vezes as meninas, eu costumo brincar com os meninos lá, falando assim, nós somos perto das meninas meio retardados. Porque tudo nas meninas é mais cedo. Né? As meninas amadurecem mais, as meninas falam mais cedo, as meninas crescem mais rápido. Eu falo para ele, nós meninos somos meio atrasados, mas depois a gente recupera, a gente passa no tamanho, a gente começa a falar, né? Mas eu tenho pena das meninas amadurecerem tão rápido, eu não sei. Não, elas não estão amadurecendo, elas estão tendo desenvolvimento biológico normal. Porque, veja, o que são os terríveis 2 anos, dos meninos principalmente? Porque nós temos uma área do cérebro, tem a área de Broca e do Wernicke,
que é a área da fala e da interpretação. A área da fala não está ainda muito desenvolvida no menino. Pode reparar que a menina sempre fala mais cedo que o menino. Fala. E ele interpreta, o menino interpreta, mas não consegue verbalizar o que ele está vendo. E ele fica nervoso. São os chamados terríveis 2 anos, que o menino fica muito bravo. E a menina passa por isso mais tranquilamente. É. O cérebro da menina, ela desenvolve, ela tem algum desenvolvimento mais rápido. Às vezes a adolescência, ela chega mais cedo. Isso tem muito a ver, como diz a nossa excelente neurocientista Suzana Herculano Rosel, que eu recomendo, a doutora também Rosana Alves, que fala muito sobre isso. O grau de gordura numa adolescente que antecipa a entrada dela na adolescência. As meninas gordinhas menstruam mais cedo. Até o século passado, ou há 30, 40 anos atrás, a menstruação vinha 16, 17 anos. Os meninos estão menstruando com 12, 9. Muitas vezes tem o teor de gordura no corpo. As meninas são mais gordinhas. Por uma série de fatores. Né? O excesso de comida, a facilidade que tem mais de ter comida. Antigamente não tinha isso aí. Não tinha geladeira para guardar comida. Você almoçava e não comia mais. Só vai comer na janta. Agora não. Agora tem geladeira, você pega isso, pega aquilo e vai indo. E essa gordurinha no corpo que informa o tálamo, uma região do cérebro que fala assim, esse corpo já está em condições de procriar, porque o nosso tálamo, o nosso cérebro, ele não tem consciência moral. Ele diz, está preparado, então ele libera os hormônios, testosterona, estrogênio, libera esses hormônios, e esses hormônios da sexualidade liberam a menstruação, quer dizer, a menarca, como falo, e ela está pronta para procriar fisiologicamente. Isso não significa psicologicamente, com maturidade para isso. Então, é isso que às vezes a mãe e o pai têm que saber. A menina menstruou muito cedo. E agora? Ela está com defeito? Não. É a questão da sociedade, que está dando mais comida. Né? Isso nos grandes centros urbanos. Cortar comida. Né? Tem menina que menstruou com 14, 15 anos, você vê, ela é magrinha. Aquelas mais gordinhas, elas menstruam antes. E a mãe tem que ficar atenta, o pai ficar atento com isso daí. Né? São transformações que vão ocorrer e tem que ocorrer. E o pai tem que estar atento a isso. E as escolas têm por obrigação colocar pessoas que explicam isso para os pais, não deixar a coisa ir acontecendo, porque o pai não vai entender por que ele vai se fechar no quarto, por que ele vai ficar agressivo. Eu acho muito importante isso. Por que ele vai brigar, por que uma piadinha da mãe, que é um carinho às vezes, ele se ofende. Por que um olhar às vezes é interpretado como um olhar atravessado. Por que aquele adolescente bate no ombro do outro no corredor da escola e sai no braço? Por que ele agride o colega dentro da sala de aula? Né? Ah, mas isso é menino. Uma coisa que está muito em comum é o TDAH. Eu ia perguntar disso agora. Por quê? Está muito comum. Existe, de fato, existe. É a comprovação científica de que existe o déficit de atenção e hiperatividade. Crianças que têm muita dificuldade, por causa do cérebro dela, de muita dificuldade de prestar atenção, muita dificuldade de ficar quieta, né? Ela não consegue por isso, porque o cérebro dela está muito agitado. É a chamada hiperatividade. É o aparelho que eu tenho aí, que a gente mede, que a gente pode conversar sobre isso, que fala sobre as chamadas ondas cerebrais que estão hiperativas, essa coisa. Mas também tem o seguinte, às vezes é falta de pai e mãe, né, que eu costumo falar. Às vezes é sem educação mesmo, né?
Às vezes a criança, ela não para porque não tem limites. O pai e a mãe deixou acontecer. Não é assim, olha, qualquer coisa agora vai no médico, tem hiperatividade, aí o médico receita sertralina. Aí enfia lá a fluoxetina. E aí a criança vai passar a ingerir sertralina. E tem outras maneiras de você cuidar do déficit de atenção sem usar medicamento, né? Que é o famoso agora neurofeedback, que é um aparelho, é um software em que você mede, faz um mapeamento no cérebro das pessoas, e nós temos um brasileiro, o Leonardo Mascaro, ele é um dos pioneiros, talvez um grande conhecedor do neurofeedback, tem alguns livros dele, por exemplo, neurofeedback, uma coisa assim, ou doença mental para leigos, ele tem livros excelentes, difíceis, né, porque requer um certo conhecimento do cérebro, em que ele explica como é que funcionam essas ondas cerebrais. Nós temos um grupo de pessoas, vários, o que eu conheço é da NeuroWork, o Thales, tem a Viviane, né, que são excelentes pessoas, que estão fazendo uma divulgação muito forte no Brasil, em São Paulo principalmente, sobre o neurofeedback. E a gente está aqui na clínica do Dr. Walter, e ele trabalha com esse aparelho. Conta pra gente. Então. Mas ele falou que não conta pra ninguém, que eu falei que ia mapear o cérebro, ele falou não vou contar pra ninguém. Não, eu estava brincando com a Francisca, que é o seguinte, o mapeamento do cérebro me mostra muito o que é essa pessoa. O mapeamento é feito através de eletrodos, né? Que você tem uma touca que você coloca na cabeça da pessoa, você coloca os eletrodos, né? E vai mudando esses eletrodos e ele vai estabelecendo algumas atividades. Por exemplo, eu dou um play, né? Eu tenho um aparelhinho colocado aqui, dá um play e falo, olhos fechados, fica olhos fechados 1 minuto, olhos abertos 1 minuto. Aí eu faço uma atividade, eu leio para ele um texto. Terminou essas 3 fases, eu vou na outra fase, troco os eletrodos, olhos abertos, olhos fechados. E aí esse software vai examinando as ondas cerebrais. O que são ondas cerebrais? São aqueles benditos, né, neurônios que nós falamos, 86 bilhões de neurônios. É eles que se movimentam de acordo com uma certa velocidade. O delta, teta, alfa, beta e gama. Do mais lento ao mais rápido. Todos eles têm uma função no nosso cérebro. Todos eles têm que estar num lugar adequado no nosso cérebro. Se por alguma razão você tiver um excesso de ondas gama, por exemplo, que são ondas rapidíssimas, constantemente na área frontal do seu cérebro, você vai sempre estar extremamente vigilante. Se você tem um excesso de ondas altas, se você tem excesso de ondas altas no seu cérebro, e a gente faz no mapeamento, você provavelmente não dorme direito, você está sempre ligado no futuro, você se torna uma pessoa extremamente ansiosa. O ansioso. Né? O ansioso, né? Claro que existem razões emocionais, psicológicas também, não estou excluindo a coisa não, mas aí que está a vantagem, por exemplo, que eu falo, né, da formação em psicanálise e ao mesmo tempo da neurociência, que me dá essa informação para perceber quando que esse paciente ele não só está tendo uma onda cerebral extremamente elevada, mas também ele tem algumas questões emocionais que precisam ser tratadas. Né? Isso eu percebo na conversa. Né? É a chamada terapia pela fala, que é a psicanálise, é a fala.
Porque é assim, tem uma frase paradoxal do Freud, que diz: falar, falar, falar é a melhor forma de esquecer. O cara fala assim, Walter, você é louco? Como é que eu vou falar, falar e esquecer? Mas esse é o paradoxo. Quanto mais você fala, mais você atualiza a sua história. Esse é a grande sacada do Freud, a cura pela fala. Você falar, falar, falar e atualizar a sua história. Isso é muito importante na terapia. Mas existe também... Sem querer eu faço essa terapia comigo. Eu falo até o momento. Eu pratico. Ai, fica falando. Não, eu falo um período. Aí o negócio parece que estabiliza. Você aceita, você vê de outra forma, você aprende, não sei. É como se a gente se livra. Então é uma técnica terapêutica. Uma técnica pode ser, mas a técnica terapêutica na psicanálise é um pouco diferente. A psicanálise, ela não é uma conversa. Eu não estou ali para conversar com o meu paciente, né? Eu tenho a chamada atenção flutuante. Eu estou observando o que ele me fala. Quando eu estou com um amigo meu tomando cerveja, a gente está conversando, eu, obviamente... Está usando a técnica flutuante. Eu me policio, né? Mas é difícil. Né? Às vezes eu percebo uma falha na linguagem, uma troca de nomes. A gente pensa, mas não vou falar para ele, você cometeu um ato falho agora. Né? Não vou falar para ele isso. Mas... no ambiente terapêutico, isso aí eu tenho que perceber. E nem sempre aquele é o momento certo para que eu mostrar para ele o que aconteceu. Né? Não é aquele momento. Ele trocou o nome da mãe dele, por exemplo. Eu espero chegar um momento para falar que ele trocou o nome da mãe. E por que ele trocou? Né? Que são processos inconscientes que, como eu disse no começo, ele se manifesta na linguagem. Porque o ser humano é um ser da linguagem. O inconsciente se estrutura de acordo com a linguagem. Essa foi a grande formulação do Lacan, chamado último e grande freudiano. A atualização que ele faz do Freud. Então ele diz o inconsciente se estrutura com uma linguagem. Aí que ele pega o Saussure, que ele pega o Jacobson, os linguísticas, e atualiza a psicanálise à luz dessas novas informações da linguística. Ele usa, inclusive, algumas questões da própria matemática. Faz uma atualização muito importante da psicanálise. O inconsciente comanda a vida da gente? Até que ponto? O Freud dizia assim, nós não somos os donos da nossa própria casa. Isto é, o nosso comportamento ele é, não digo dominado, mas ele é impulsionado por forças inconscientes. O Jung tem uma frase muito importante, que eu uso muito, que é a seguinte: se você não transformar ou não tornar aquilo que é inconsciente em consciente, você vai achar que tudo o que acontece na sua vida é obra do destino, é o universo que está propiciando isso, que é karma. Então, você tem que transformar aquilo que é inconsciente, essas pulsões inconscientes que te empurram para determinado tipo de comportamento, transformar isso no inconsciente, no consciente. Ter consciência disso. De que forma? Na terapia psicanalítica, que é uma forma de você transformar o seu inconsciente em consciente, que é um dos princípios da psicanálise. Fazer com que essas forças psíquicas que você não tem conhecimento, que elas sejam conhecidas para que você possa ter domínio sobre o seu caminhar, a sua história. Né? Por isso que o Freud, Nietzsche, né, o grande Nietzsche, o filósofo Friedrich Nietzsche, o Karl Marx, que hoje aí é execrado, todo mundo fala do Karl Marx, tem medo, porque é comunista, essa coisa toda. Por isso que o Karl Marx, o Nietzsche e o Freud são chamados os filósofos da suspeita. Por quê?
Porque para eles, atrás daquilo que é dito, existe sempre um não dito. Aquilo que nós não dissemos, aquilo que é escondido, que não é importante você saber, ou que não querem que você saiba, ou que mesmo você esconde de você. E que às vezes determina o seu comportamento. É através da forma que você não disse aquilo, você identifica o que... Vou te dar um exemplo. Adorei. Você compra uma maquiagem. Você vai lá numa loja e lembrou que você viu uma propaganda que tem um batom muito bonito, que ele fixa bem, tem um creme que tira as manchas, etc. Aí você lembra da propaganda. A propaganda, o que ela diz? Olha, fizemos um produto que vai te deixar você mais bonita, vai tirar as manchas do seu rosto, vai impedir o seu envelhecimento precoce, uma série de coisas. Vendeu. Isso aí é o dito. O não dito. Você vai ficar bonita. Não, o não dito é o seguinte. Eu quero que você compre porque o dinheiro tem que entrar na minha conta. Isso é o não dito. Porque se eu falar para o vendedor, estou simplificando, né? Sim. Se o produtor fala assim, turma, vai lá comprar porque eu preciso desse dinheiro para pagar o salário dos meus funcionários. Eu preciso comer. E é isso que eu vendo. Quem é que vai comprar? Não. Você vai comprar porque você acha que vendeu uma ideia. Isso é chamada a ideologia. É o mascaramento da realidade. Por isso que existe, segundo Marx, Nietzsche, Freud, é assim, por trás do dito existe alguma coisa que não é dita. E aí, às vezes você não sabe. E assim uma piada de mau gosto. Principalmente a piada, né? O marido chega para a mulher e fala assim, minha mulher é muito inteligente, ela está um pouquinho gordinha, mas é inteligente, viu? O que ele fez? Ele expressou uma vontade que ele tem de dizer para ela, você precisa emagrecer, que está incomodando ele. Mas ele não vai falar isso na cara dela, porque senão toma uma bolacha na orelha. Né? Mas eu acho que tem formas de dizer as coisas que eu acho que ajudam muito. Não, né? ajudam. Por quê? Acho que uma piada dessa magoa mais do que... Se ela tiver sensibilidade para perceber, magoa. Porque... As pessoas percebem, porque, assim, eu acho que não percebem. É porque eu vejo cada absurdo na minha vida. Eu falo, não é possível que eu tô... ou eu sou muito louca de entender as entrelinhas e, sei lá, ficar viajando, noia, ou as pessoas não percebem. Não, de um modo geral, nós não percebemos. Não. De um modo geral, a gente não percebe. Porque senão todo mundo seria psicólogo, psicanalista, né? Todo mundo seria médico, porque não dá para perceber, porque o conhecimento ele é muito abrangente. Então, claro que tem pessoas que têm mais sensibilidade para entender o outro, né? Ou tem mais sensibilidade para acolher um amigo, ouvir, mais paciência para ouvir um amigo. Porque a pior coisa que você pode fazer para um amigo seu é quando ele quer falar de uma namorada dele, ou um namorado que ela ou ele perdeu, e ele quer conversar, e conversa uma vez, e conversa duas, Você falou, chega, para de falar sobre isso, que vai piorar. Não, pelo contrário. Ele tem que falar. Se você é amigo, mas continua falando. Se você é amigo, você tem que ouvir. Essa é a função do ouvir, né? É ouvir, porque ele está precisando falar. E quanto mais ele fala, mais ele vai atualizar essa sua história, mais ele vai começar a entender o que está se passando. Porque, quanto mais você fala, pior. Não, pelo contrário, quanto mais fala, melhor. Por isso que o amigo tem que aguentar, né? Aguenta, nossa. Aguenta mais de ano. E a questão que a gente coloca aí sobre o neurofeedback... Eu acho super interessante isso que ele está falando, sobre amizade, que tem pouco hoje em dia.
Ser amigo, hoje em dia, né, você tem... Não é pegar o problema do outro e criticar. Escuta e fica quieto. Ou então, só dá opinião se pedir. Ou passa para outro amigo escutar depois de um tempo. Porque a amizade, hoje em dia, tem o livro do Bauman, né, que fala sociedade líquida, o amor líquido. Hoje as coisas se liquefazem com muita facilidade. Hoje você termina um relacionamento pelo WhatsApp. Antigamente, começa e termina. Né, hoje, antigamente não. Se você não fosse falar com a namorada lá, a família dela vinha atrás de você. Quais intenções? Por que você rompeu? Pelo telefone, jamais. Você tem que ir lá falar com ela. A sua família cobrava. O pai falava, ó, você não estava namorando? Vai lá. Você terminou, vai lá dar satisfação. Né? Hoje não. Hoje você bloqueia a pessoa no celular, você bloqueia a pessoa no Facebook ou sei lá, outras redes sociais. Sabe a chamada sociedade líquida. Né? Essa sociedade líquida é o que eu venho tentando explicar na velocidade que o povo está. Que velocidade é essa que o povo está? Que é tão rápido que já consome ali na rede, já larga na rede. Qual o fim disso? Olha, o que a neurociência tem a falar sobre o uso de celular, das redes sociais? É muito ruim. É muito ruim. Por exemplo, se você mandar, faz um teste, se você mandar um áudio de 8, 10 minutos para um amigo, se ele não ouve. A não ser que você tenha algum assunto interessante, alguma fofoca muito interessante que você vai contar. Não, põe no acelerar 2 vezes a voz. Por que tem 8 minutos de conversa? Por que tem eles estão colocando 8? Porque perceberam que é o máximo que a pessoa aguenta ouvir. Se passa dos 10, 15 minutos, a pessoa para. Porque o nosso cérebro ele está viciado nisso. Nós não conseguimos mais prestar atenção, ter foco durante muito tempo numa mesma coisa. Ler, por exemplo, leitura. O professor de português sabe que está acontecendo isso em sala de aula. Os professores mesmo o professor está tendo dificuldade de ler. Que casa que tem livro? Estante de livro. Né? São pouquíssimas as casas que você vê lá, tem estante de livro, uma biblioteca no quarto. Não existe mais isso. Antigamente você tinha enciclopédia britânica, eu estou falando sempre da classe mais privilegiada, abaixo, tesouro da juventude. Tá certo que hoje você tem a internet, tem o Google, que satisfaz, em alguns aspectos, aí satisfaz bem. Mas um romance, um Machado de Assis, um livro... Não se faz mais isso. Então, o cérebro nosso está começando a ter problemas e a neurociência está insistindo muito nisso. A Cláudia Fontana, ela tem lá na Casa do Saber, ela insiste muito nisso. Sobre o problema do uso do celular. O celular faz mal, não só a postura, né, de ficar muito tempo cabeça para baixo, né? Muito tempo cabeça. O dormir, levar o celular para a cama, dormir com o celular ligado. O sono é muito importante. A neurociência tem insistido muito nisso. Tem paciente, menina, mulher que fala assim, eu preciso arrumar um namorado. Você quer arrumar um namorado? Quer. Vai dormir. Você quer... Curioso, por quê? Eu tô com problema de memória. Vai dormir. Eu estou com problema, eu estou muito irritada. Vai dormir. Eu e minha mulher estão brigando muito. Vai dormir. Nossa. A privação do sono hoje em dia, devido à exposição à luz durante muito tempo, a exposição está fazendo a privação do sono. E isso causa sérios problemas no nosso organismo, principalmente irritabilidade, principalmente nos relacionamentos.
a pessoa fica irritada, então não consegue arrumar um namorado, porque ninguém aguenta. Qualquer coisa está brigando, porque não está dormindo. Eu tenho um paciente que chega, e eu faço um mapeamento. Se pegar o mapeamento, eu vejo lá excesso de ondas altas. Eu falo, eu já descrevo, por isso que eu estava falando que eu não conto para ninguém, né? Porque é o seguinte, eu olho e vejo o seguinte, essa pessoa não está dormindo. Falo, você não dorme? Não, não durmo. Você tem problema, você tem bruxismo. Tem o bruxismo, que aparece no relatório. Você tem falta de foco. Falta de foco. Tudo aparece ali pela leitura que a gente faz das ondas cerebrais. E aparece irritabilidade. Aparece inflexibilidade mental. Aparece teimosia. Nossa! Né? E muitas vezes aparece, muitas vezes exagero meu, mas algumas vezes aparece lá, verificar possibilidade de trauma. O que é o trauma? O que é o trauma? Aparece assim, ó, visibilidade do trauma. Verificar questão de trauma. E aí aparece assim, verificar bullying, verificar desamparo, abuso físico, já supõe abuso sexual, porque isso fica registrado no cérebro. É a chamada que os neurocientistas insistem muito, e tem a doutora Rosana Alves, ela tem um vídeo e um livro dela chamado Neurociência da Felicidade, em que ela trata muito disso, da chamada epigenética. Né? O que é epi? Do grego, que sobrepõe. É algo que sobrepõe a genética. O seu comportamento pode alterar a sua genética. Pode modificar a sua genética. É um exemplo simples. Você toma sol, você que é branquelo igual eu aí, a gente toma sol, fica vermelho. Houve uma alteração genética. Até com a luz. Fica, se você... Agora, existem alterações genéticas muito mais significativas que você leva, inclusive, para o seu filho e para o seu neto. Uhum. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, tirado pelas neurocientistas que eu citei, que a gente faz muito em laboratório. Você pega um ratinho, sempre o ratinho, porque ele tem uma composição genética muito próxima da gente. Mesmo porque é mais fácil lidar com ratinho do que você levar um elefante para um laboratório. Né? O tamanho dele é mais maleável. Né? Não dá para você carregar um elefante. Ou um leão, por exemplo. Né? Então, esse ratinho, ele é exposto, por exemplo, toda vez que ele chega perto de uma planta cheirosa lá, sei lá qual que chama o nome, que eu não lembro o nome. Ele vai lá e cheira, ele sofre um choque forte. Ele vai lá, cheira, ele sofre um choque forte. Toda hora ele toma um choque, cada vez mais forte. Chega uma hora que você só mostra o clássico Pavlov. Chega uma hora que você só mostra a plantinha, a flor para ele já treme. Esperando o quê? Vai tomar um choque. Até aí tudo bem, Pavlov já tinha mostrado isso, né, o condicionamento, etc. Agora, esse ratinho procria. Os filhotinhos deles, quando é exposto, só exposto a essa planta, esse cheiro, ele já treme. Ele transmitiu geneticamente esse trauma para esse ratinho. Por isso que é importante a gente se curar, né, doutor? Por isso que é importante você saber o que você fala para o seu filho. Como é que você trata o seu filho. A palavra tem muito poder. Nossa! E sabe a que eu palavra, escutava por da minha exemplo, avó? Veja, e mais, esse ratinho gerou outros filhotinhos, que seria o neto daquele primeiro que fez a experiência. Esses ratinhos da segunda geração também sentiam mal-estar quando ficavam perto daquela planta.
Então a epigenética está mostrando que nós podemos alterar geneticamente a vida dos nossos filhos, dependendo do jeito que você trata ele, dependendo da palavra que você trata. Uma mãe que chega para uma filha e fala, olha, você não vai ser nada na vida. Uma mãe que maltrata, um pai que abusa sexualmente de uma filha, na hora que ele coloca a mão na filha, ele deixou de ser pai. Eu assisti uma palestra uma vez em que uma psiquiatra falava sobre isso e que ela era contra que o afastamento do pai dessa menina. Claro, eu na palestra eu não me contive, eu falei, olha, que absurdo. Porque a hora que ele colocou a mão na filha, ele deixou de ser pai dela. Por quê? Porque as mulheres que foram abusadas sexualmente, todas elas tiveram problemas genéticos. Houve uma alteração genética no seu corpo. São mulheres que têm excesso de cortisol, são extremamente ansiosas, pessoas que não têm habilidade social, pessoas que têm muito medo na vida e não sabem por quê. Pessoas que em todo relacionamento têm problema no relacionamento. Por quê? Teve problema de abuso. E isso às vezes aparece no neurofeedback. Quer dizer, eu tenho que especular. Né? Eu pergunto. Sim. Porque não está escrito lá, o seu pai fez. Não. Aparece, verificar possibilidade de trauma. E aí eu converso. Toda vez que eu conversei com o paciente, ele confirmou para mim. Eu falei, não, de fato, eu tive uma passagem complicada na minha vida, meus pais se separaram, eu me senti muito isolado, me senti abandonado, porque meu pai de uma hora para outra sumiu da minha vida, isso foi muito ruim na minha formação. Houve o quê? Houve uma alteração genética nele. Né? Ele nunca mais conseguia se acertar. Né? Aí você fala assim, poxa, e como é que o neurofeedback faz isso? Vai consertar isso? Eu falo, não só o neurofeedback, mas o neurofeedback vai ajudar muito. Por quê? Unido à psicanálise. Depois que eu faço o mapeamento, eu faço um protocolo de treinamento. Aí o paciente vem, eu coloco os eletrodos nos lugares certos, eu vou inibir determinadas ondas cerebrais que estão exageradamente naquele lugar, realçar outras que devem estar colocadas naquele lugar, e ele fica ali na frente da tela do computador, ou uma tela que eu tenho, um televisor que ele fica assistindo, né? E ele fica durante 40 minutos ou até uma hora, eu posso fazer 2, 3 protocolos por vez. Eu troco os eletrodos, coloco mais 20 minutos, coloco o eletrodo, coloco mais 20 minutos, para ir mexendo nas ondas cerebrais de acordo com o mapeamento. Aí eu mexo nessas ondas cerebrais. Com o tempo, ele vai começar a perceber que alguma coisa está mudando nele. Ele vai perceber que ele fica mais complacente, mais compassivo, ele fica mais tolerante, ele fica menos hiperativo, ele começa a dormir melhor. Vai fazer fila aqui no doutor daqui uns dias. Ele começa a dormir. Eu tenho um amigo meu que fala assim, ele faz até uma brincadeira, ele fala assim, olha, doutor, acontece o seguinte, ele fala assim, olha, eu tenho com a minha esposa, né? Se a gente vai ter alguma intimidade, fazer amor, alguma coisa, se ela for para o banheiro demorar muito, eu durmo. Ela falou assim, se for se arrumar muito, esquece o marido. De tanto que esse aparelho, porque ele não dormia. Ele, claro, uma brincadeira, ele exagerou, né? Mas o que ele quer dizer? Ele dormia o quê? 3 horas, acordava 3 horas. Não tem essa mania das pessoas acordarem 3 horas da madrugada? Tem até pessoas que falam que existe uma questão metafísica nisso, tem que orar. Não, você acorda às 3 horas da manhã, como pode ser às 4, e isso dificulta o sono. Aí a sua vida fica o quê? Você perde foco, você não consegue estudar, você não consegue conversar, você fica irritada. O seu marido vai falar com você, você perde a paciência. O marido vai com ele, perde a paciência com você. Às vezes, quando eu estou fazendo mapeamento de uma falo mulher, porque normalmente a mulher que mais procura. O homem é mais reticente. O homem tem vergonha.
Ele acha que, não, isso é coisa de louco, né? Eu não vou me expor. Ou se vem e só vim fazer o mapeamento, eu não volto mais. Né? Ele só quer saber. Porque eu faço assim, ó, vamos fazer um mapeamento dos dois. Porque não é para competir, para saber quem é que é melhor. Que tá meia de cabeça. Porque às vezes você pode ser hiperativo e a sua mulher não. Ela pode ter excesso de ondas baixas. Então, é uma pessoa que dorme muito e uma pessoa que, durante o dia, fica com muito sono. Ela está sempre distraída, enquanto você é hiperativo, está sempre hipervigilante. Ela está sempre ligada ao passado, você sempre ligado ao futuro. Olha, vocês não deveriam estar casados. Né? Não, eu não falo isso, mas eu falo, olha, não é para comparar, tá vendo como eu sou melhor que você? Não, é começar a entender. Por quê? Porque a pessoa não é aquilo, ela se tornou aquilo. Você imagina uma mulher que ela teve um nenê, né? E ela não dorme. Eu fiquei uns 4 meses sem dormir 20 minutos seguidos. Pois é. Muito provavelmente as suas ondas cerebrais passaram de ondas médias a altas. Você durante o dia fica irritada, você durante o dia não consegue ter fofica, e aí briga com o marido, e aí perde a paciência. Sim, eu passei, não. Eu não manifestava, acho que tanto assim, porque eu sou de segurar. Depois eu ainda fiquei doente, que eu contei. Mas é lógico, você acaba somatizando, né? Você passa... Porque, ó, como diz o Lacan, as palavras não ditas se transformam em sintoma, se transformam em doença. Aquilo que não é dito, aquilo que você joga debaixo do tapete, ele se transforma em sintoma. Ele se manifesta no seu corpo. O câncer muitas vezes está ligado a um momento emocional muito forte que você passou. Uma separação, a perda de um filho, né? A perda de um ente muito querido, a perda repentina de um pai, de um filho. Questões de separação, muitas vezes leva a mulher a ter um câncer. Mulher, porque talvez ela seja muito mais sofrida, muito mais... preocupada com isso, porque ela sabe que a responsabilidade do filho, ela vai ter que cuidar dos filhos, porque se o homem é aquele narcisista das relações entre o egoísta e o como é que fala, o generoso, né? Sempre tem essa relação. Normalmente o homem é mais egoísta, a mulher é mais generosa. O que é o generoso? Aquele que tem mais dificuldade de falar não, né? Não fala não nunca fala não, e o egoísta ama sempre menos, né? E essa separação é muito mais dolorida para o generoso, porque o generoso, quando fala assim não, acabou. Quando fala não, acabou mesmo. Quem explora muito essa ideia é o nosso saudoso Flávio Gicovati. Os livros dele tratam muito sobre isso, que é excelente também. Né? Ele tem várias palestras também, ele faleceu há alguns anos aí. Né? Enfim, a neurofeedback vem ajudar muito. Quem divulga muito aí é esqueci o nome dele lá, está lá, é o Moscato, né? Marcato. É ele que divulga muito entre nós aqui. Esse grupo de pessoas que estão estudando. E nós temos, nos Estados Unidos é muito comum, aqui está surgindo muito isso, né? Os neurocientistas trabalhando com isso, os neuropsicólogos, os neuropedagogos. Explicando, o estudo do funcionamento da mente é moderno, é uma coisa moderna que está começando a ser mais aplicada pelos pesquisadores para ajudar no seu comportamento atual. Para que você possa ter uma performance. Por exemplo, tem gente que procura para passar em concurso público.
porque a gente faz um mapeamento e a gente sabe, por exemplo, quais são as ondas cerebrais que aumentam o foco. Né? Não é só um remédio lá que aumenta o foco. Você aumenta o seu foco porque você mexe com as ondas beta tem o beta mais, que é um pouco ruim. Você tem as ondas alfa, né? que aproximam muito mais da questão do foco. Tem jogador de futebol, tem muitos atletas que usam o neurofeedback para aumentar a sua performance, principalmente nas Olimpíadas. Né? Jogador de futebol não sei se tem ainda uso muito, mas nas Olimpíadas tem muitos aqueles que querem aumentar o foco mesmo, que tem aquelas competições rápidas, por exemplo, aqueles tiros lá de 100 metros, eles treinam muito esse foco, o neurofeedback. Nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil já é mais difícil, né? Agora que está começando a fazer uma repercussão bem grande aí. Dr. Walter Fernandes está na cidade de Amparo. Pode divulgar o seu contato, doutor? Pode. É 19994 209449. 19994 20 9449. 9449. Se quiser, só volta o vídeo para anotar, porque eu não conhecia esse estudo, essa possibilidade, mas eu acho que foi uma descoberta hoje nesse podcast. Não, das formas de cura. Tem assim. Cura, tudo para curar. É como esse grande divulgador diz aí. É assim, é chamado o tratamento sem medicação, sem medicamento. Né? Você não precisa, o neurofeedback dispensa isso. Eu não estou dizendo que o tratamento medicamentoso deve ser eliminado. Quem tem que decidir isso é o médico. Né? Mas ajuda muito. Né? Ajuda muito. Tem muitas crianças que se livraram da sertralina, muitos se livraram da fluoxetina, né? Se livraram de remédios. Crianças que têm déficit de atenção, é só procurar no YouTube, tem uma que até o depoimento dela é muito emocionante, que ela demorou 9 meses para ver o filho dela se livrar completamente do déficit de atenção. Crianças que têm autismo melhoram muito, né? Melhoram muito com a convivência social, dado que o autismo tem quando ele tem principalmente quando é um autismo mais leve, dá para ajudar bem, né? Ansiedade nas crianças, muito comum depois do Covid, desse fechamento dessas crianças, né? E adultos também, foco, irritabilidade, não dormir. Casamento em crise. Muitas vezes está ligado nisso, né? Porque o sujeito chegou num tal ponto que ele corre o risco da chamada fadiga adrenal, né? O que é uma fadiga adrenal? Nós temos no nosso rins, né? Nós temos ali as chamadas adrenais, que até está mudando de nome, né? Elas produzem o cortisol. E o excesso de cortisol, quando ele é disparado de maneira muito forte, ele produz a chamada fadiga adrenal. O que é a fadiga adrenal? É aquele cara que larga tudo na vida. Ele chegou num ponto que ele não quer mais nem trabalhar, larga a mulher, larga a filha, vai embora. E às vezes fica no meio da rua. Abandona emprego, larga tudo na vida. Tal é o estresse que ele chegou. Né? E o neurofeedback ajuda nisso. Né? O cara ficar mais tranquilo. Não é mágica. Ninguém chega aí no aparelho, meia hora depois já está bom. Não, identifica, né, para ser tratado. Demora. É um processo. Eu falo sempre, olha, você não é isso, você está assim, mas você pode ficar diferente. Você que vai fazer o tratamento, você tem que vir, você não pode ficar faltando, quanto mais vezes melhor.
e vai sentir melhora. Pode ter certeza absoluta. Não tem um paciente que não diz assim, olha, a não ser que desista antes, né? Que interessante. Não tem um paciente que diz o seguinte. Eu sabia disso tudo? Olha, tem no vídeo tem uma explicação de uma terapeuta famosa, muito famosa nos Estados Unidos. E ela duvidava do neurofeedback. E ela tinha uma amiga, ela falou, ó, eu fui lá só para ver esse software, esse tratamento, porque essa minha amiga tem um prestígio muito forte na área dela. E já que ela está usando isso, não é porque é moda, ela deve conhecer muito bem. E ela foi e ficou 8 horas fazendo o tratamento. Exagerou. Colocaram, ó, ela falou o seguinte, olha, eu saí de lá, eu sentia uma certa luminosidade. Ela falou assim, parece que as coisas estavam mais iluminadas. É um efeito que pode acontecer. A terapeuta falou para ela, a amiga dela, falou, olha, isso vai passar. Demora uns 2, 3 dias aí, porque nós exageramos, não é para fazer isso. Ela falou, não, tudo bem. Ela falou, ó, de fato, depois nos 4 dias, eu voltei ao normal. Só que aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu tinha um medo irracional. E esse medo desapareceu. Esse medo sumiu, ela falou. Eu tinha, sabe aquele medo que você não tem, aquele medo neurótico, você tem medo, mas só por quê? Ela falou, eu tinha um medo irracional, as coisas me assustavam. Então o que eu fiz? Eu simplesmente, isso aí desapareceu da minha vida. E ela falou, e a partir daí eu comecei a acreditar, né, no neurofeedback. Eu já tive essa sensação, tem paciente meu que fala, olha, de fato eu já senti uma certa claridade, eu estou dormindo melhor, eu estou mais tolerante comigo, essa é a questão, né? Tolerante consigo mesmo, estou dormindo melhor, que é o principal, né? Que a gente às vezes não dorme. Claro que não é só isso, você tem que cuidar da sua alimentação também, que é uma coisa que eu insisto muito, né? O neurocientista hoje tem muita preocupação também com isso. A gente ouve muitos nutrólogos, né, falando sobre alimentação, principalmente os alimentos que são muito importantes para o cérebro, né? Alimentos que faz com que o seu cérebro tenha maior desenvolvimento, né? O Juninho fez sinal que estouramos. Quanto? Passou o tempo já. 1 hora e meia. Delícia! Tá bom. Se o doutor concordar, eu prometo que nós vamos voltar para continuar tratando desse assunto, porque essa parte da alimentação é um espetáculo, né? Em 5 minutos de conversa aqui nos bastidores, eu aprendi já um monte de coisa. Já tem fica outra o coisa, convite. de uma próxima vez eu posso, por exemplo, mostrar a prática do neurofeedback, né? Eu posso mostrar ao vivo, isto é, eu posso colocar uma pessoa em que você vai verificar as ondas cerebrais dessa pessoa, como é que elas estão, como é que esse software está captando, e depois, por algumas etapas, eu mostro o cérebro dessa pessoa como ficou. Depois do tratamento. Claro que eu não vou fazer análise ali na frente, todo mundo ali, mas eu vou mostrar, olha, essa pessoa tem mais ondas aqui e ali. E o importante nisso é que vem um relatório escrito, né? Vem um relatório escrito que eu mando para o paciente, e o paciente lê, e ele fala, ó, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu acho que já não tenho mais, isso aqui é um exagero. Então, aí que é o feedback, né? Ele me dá o retorno daquilo que ele viu. Mas normalmente não tem erro. Normalmente a leitura que se faz do cérebro, ela é perfeita. Não tem... E a gente pode fazer isso ao vivo, entendeu? Pode fazer isso aí. Nós vamos amar a experiência. Posso fazer, inclusive, você. Coloca você lá. Com todo prazer. E você vai ver que não dói nada, né?
você vai ficar sentado ali, fechar os olhos, e aí ele filma, as ondas cerebrais estão ali passando, e depois que terminar, porque demora no mínimo 1 hora e meia por aí, né? Mas a gente faz alguns cortes e Eu submeto. fica excelente, uma boa divulgação. Doutor, eu quero agradecer por ter recebido a gente aqui, por ter nos dado tanta informação importante para a nossa vida, para a criação dos nossos filhos, para o futuro do país, né? Porque a gente, se olhar dessa forma, a gente tem mais carinho com as crianças e com os aborrecentes. Eu descobri que eu não era esquisita. Isso é importante. Eu era normal. Eu quero agradecer. Tem rede social, alguma coisa? Não. Depois do tanto que me... Eu não sei mexer em Telegram. Minha filha tá para me ajudar e fazer site, essas coisas. As pessoas me conhecem pela boca a boca. Eu fico com bastante paciente, porque um vai trazendo o outro aí, né? Nós estamos em Amparo com o Dr. Walter Fernandes. Então, eu atendo pessoas de Serra Negra, vem pessoa de Serra Negra, pessoa de Lindói, vem de uma família de Jacarezinho também, vem para cá. E amigos meus que fazem questão de passar pela máquina para ver como é que funciona. Nossa! É Curiosidade. Não, e às vezes as pessoas... excelente. É curiosidade entre aspas, né? Porque o cara, ele acha que alguma coisa está errada ali, ele quer ver o que é. Então... Não, mas tem que ver. Eu acho que tem que ver. E eu trabalho também com hipnose, né? A hipnose, ela tem uma função muito importante, muito importante. As pessoas não sabem o que é hipnose, as pessoas acham que hipnose é só espetáculo. A hipnose, ela é bem diferente daquilo que se divulga, principalmente nos filmes, né? Em que aparece um personagem mexendo no telefone, daqui a pouco ele está hipnótico. Que nem tem aquele filme Hypnotic, uma coisa assim, que é da série, que os terapeutas, que os hipnólogos, né, eles estão, sempre que oportunidade, falando, olha, isso aqui não acontece, é um exagero que está acontecendo no filme, ninguém é hipnotizado para matar alguém, ninguém vai sair nu na rua. Né? Uma paciente falou assim para mim, Walter, olha, sabe qual é meu medo? E se você me hipnotiza e morre? Se você morre aqui no consultório, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou aí não voltar mais? Eu falei, não tem. Obviamente vai chegar uma hora que você vai falar, o que aconteceu? Eu dormi quantos dias? Aí volta, porque é uma ideia errada também achar que você dormiu, né? Você tem uma alteração da consciência. E é uma alteração muitas vezes significativa, né? Conforme a sua disponibilidade, a sua disposição, o seu foco, a sua capacidade de concentração é que faz com que você use a hipnose para curar uma série de coisas e para inclusive mudar muita coisa na sua vida, né? Às vezes perder a mania da procrastinação que a maioria das pessoas tem, que me procuram, é sempre o quê? Deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. A hipnose ajuda muito nisso, para emagrecer, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona de maneira diferente. É uma outra questão também que se discute. Para o nosso cérebro, você parou de comer, para ele não é dieta, ele não entende o que é dieta. Para o nosso cérebro, está passando fome. Tem que abastecer. Não, para o nosso cérebro, você parou de comer, você está passando fome. E ele vai segurar. Por isso que a pessoa fala assim, eu parei de comer faz uma semana que eu não como e eu não emagreci nada. Claro, o cérebro achou que está passando fome e segurou as calorias. Olha,
Vamos anotar o telefone aqui que o doutor vai salvar metade da cidade. Da minha. Inclusive. Bom, eu me dou o exemplo como gancho para ver se o povo acorda. Porque eu acho que a gente se curar, se conhecer, tá a chave aí para você ser mais feliz. Eu uso também, faço o neurofeedback também, eu uso um dia sim, um dia não. Por quê? Porque para mim é muito importante, porque eu melhorei o meu foco, a minha forma de falar, eu estou muito mais paciente, entendeu? Você, na verdade, se torna aquilo que você é. O que você é. Nós somos pessoas compassivas. Eu preciso chegar no que eu sou. Eu acho que eu estou no caminho, mas eu acho que, olha, quem sabe chegou a hora. Não, é verdade. Doutor, é só não desistir. aguarde. É só não desistir no meio do caminho. Ah, não pode desistir, imagina. Que não Desistir vai até o no meio fim. do caminho dá problema. Tem que Não é que dá problema, você joga o tratamento fora. Nem que morra. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Desculpa a brincadeira. Não, você vê que eu falo muito, né? Eu adoro isso é o bom, que eu faço. Isso é bom, o negócio escutar. Eu falo bastante, as ideias vêm fluindo e o neurofeedback ajuda a você ser mais fluente, a alimentação. Tem pessoas que né? O Juninho sabe que nós professores não podemos ficar gaguejando muito. As palavras têm que fluir normalmente, o pensamento tem que fluir. Mas nem todo mundo que é assim. A pessoa tem que pensar para falar. Pensou para falar é problema. Porque... Será que é isso que eu não penso para falar? Não naquele sentido assim de chutar o pau da barraca. Né? Assim, não, eu chuto o pau da barraca. Não, eu penso, eu falo, quase. Depois eu penso. Uma das características do cérebro, dessa parte frontal, é impedir que você fale sem pensar. Não, pessoas que falam. Bem direcionada. Tem pessoas que falam depois que, falei besteira. Por quê? Porque não filtra. Mas tem que aprender a filtrar, porque assim você não machuca os outros, você não cria situações, né? Aprenda a pensar. E uma forma de filtrar, a meditação ajuda muito. Eu tenho aqui o meu cantinho de meditação, se quiser olhar lá, você vê, faço meditação, né? Você estabeleceu silêncio, onde quer que você esteja, você pode fazer o silêncio. Nossa, que delícia. Os meus amigos falam que eu tenho aquele delay que fala, né? Eles conversam comigo, eles falam assim, Walter, você foi embora. Você foi embora. Acho que o silêncio é paz, assim, né? Não, você tem que chegar, cada 1 hora ou 2 horas na sua vida, se parar e ficar quieta uns 30 segundos. 1 minuto, se puder. Você fica quieta, né? E aí você fica bem. O seu cérebro fica melhor. Quando está andando na rua, você pode prestar atenção em você. O neurofeedback ajuda isso. Eu recomendo, tá? Eu recomendo profundamente. Porque até o dia que esse podcast a gente vai passar, eu já vou estar tratada. Desculpa a brincadeira, eu gosto de brincar. Eu agradeço profundamente. O prazer é meu. Isso aí é um trabalho que eu gosto. Eu acho que tem que ser divulgado. Eu acho que não tenho só eu de profissional. Eu acho que os psicólogos, os neurocientistas, pessoas que cuidam de crianças, neuropedagogos, neuropsicólogos, têm que ser chamados pelas escolas. Eles têm que ir lá falar com os pais. A escola não pode ficar fechada em si. Ela tem que abrir as portas para esses profissionais, tem que abrir a porta para os pais. Não é só reunião de pai uma vez cada 3, 4 meses. Não, reunião de pai não resolve nada. Tem que chamar o pai, olha, e o pai tem que ir. Tem que ir.
Ó, tem uma conversa com um profissional na área não sei do que, tá lá numa sexta-feira ou no meio da semana, de 1 hora e meia. Sexta-feira O pai não, tem doutor. que ir. O pai tem que ir. Tem escola que faz isso na sexta-feira, porque sabe que na sexta-feira a família depois sai para ir tomar uma cerveja, alguma coisa. Faz uma palestra das 7 às 8, 8h30, resolve o problema e vai festejar. Entendeu? Tem escola que faz isso. A maioria não faz, é uma pena. Entendeu? Uma pena. Não, mas eu vou conversar com o prefeito lá de Socorro, com certeza. Eu fiz muita Vou palestra pedir. Antes da pandemia, eu ia lá no SESI, lá de Valinhos, né? Tinha uma amiga que sempre me levou lá. Aqui em Pedreira, nas creches, eu fiz muita palestra do tratamento das... Como é que funciona, o que é uma birra autêntica, o que é uma birra real das crianças. Nossa, eu vou enviar pessoalmente esse podcast para as pessoas interessadas. E eu sou uma pessoa interessada, mas eu vou mandar pro... É verdade, porque eu refleti muito sobre a nossa conversa durante, e realmente a gente não tem... Suas filhas têm esse quantos anos? 9 anos. 9 anos. Está numa fase em que ela vai ter uma mudança muito forte aí na vidinha dela, né? Ela, daqui a pouco ela vai começar a ficar meio entediada, ela vai ficar menos falante, aquelas brincadeiras que ela tinha não terão mais interesse, aí ela vai procurar outro interesse, vai começar a querer ficar com outras coleguinhas, vai sentir essa necessidade. Ainda mais agora. Jogo, isso que eu alerto. Tem aluno meu, paciente, que fica 14, 15 horas jogando. Ah, não. Isso é uma loucura. Que loucura. Em casa tudo é controlado, inclusive eu não tenho TV. Tenho aparelho lá que elas podem assistir o que eu decido. Eu não tenho televisão. Que elas aqui na minha casa não tem. Ô, Juninho, me manda o link depois. De hoje. Sim. Por favor. Para eu pôr no ar, ou você já colocou? Desculpa. Então, eu vou entrar. Eu quero agradecer a nossos parceiros, C93, que faz toda a arte, criação, R3 Internet, B12 Design, Socorro em Pauta, Juninho Correia, que nesse momento está nos States, Garoto Califórnia. Ele vai embora. E eu quero agradecer ao Dr. Walter Fernandes por essa aula. A gente está... por mim, eu ficava mais 4 horas conversando, mas temos algo para fazer, doutor. Muito obrigada, muito obrigada. Abriu meus horizontes essa conversa. Eu agradeço e eu estou à disposição. Eu adoro fazer isso, eu gosto. Na verdade, é onde eu deveria estar há muito tempo, né? Aquela velha conversa que eu já disse, eu sempre repito. Todos nós temos um lugar nesse mundo. E o meu lugar é aqui. O meu lugar é no consultório, o meu lugar é na sala de aula. É aí que eu me sinto bem, é aí que eu estou feliz. É aí onde meu coração está em paz. Fora dali, eu estou deslocado, né? É para isso que os gregos diziam o seguinte: foi para isso que Zeus e os seus irmãos, os seus deuses do Olimpo, construíram esse cosmos para que nós habitássemos. E por isso que cada um tem seu lugar. É isso que eu falo com os adolescentes. Você escolhe e procure o seu lugar. Não é o lugar do seu pai que você quer, da sua mãe que quer. Não, é o seu lugar que seu pai vai ajudar você a se construir, que a sua mãe vai ajudar a você construir esse lugar. Porque só assim você vai ser feliz. Entendeu? Sim. É essa a mensagem que eu sempre procuro passar. E a estrutura familiar, né? A importância da estrutura familiar para que isso aconteça. A gente está falando isso porque esses adolescentes de hoje são os adultos daqui 15 anos, né? Quando tiver 30. E terão filhos. E serão os... Então a gente está falando isso, chamando atenção para o que você quer para o seu filho, o que você quer para o seu neto, que mundo você quer deixar. Então a gente começa pela gente, né? Fazendo o melhor para os nossos filhos.
Isso é importante, né? Porque são eles que vão continuar o nosso trabalho, a nossa vida. E a gente tem que deixar esse mundo um pouco melhor. Um pouco e eles melhor. vão melhorando. Às vezes eu fico meio desesperançoso, às vezes eu fico meio triste com as coisas que estão acontecendo, mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Nós temos que... Desistir jamais, Não, doutor. nunca. Jamais. Tem que ir em frente. Obrigada. Boa noite, até terça-feira que vem. Muito obrigada. Acabou? Gostou? Tá ótimo. Nunca falei